Bem-vindos ao podcast Pato de Borracha. Meu nome é Lucas Cupino e, em colaboração com o site, eu venho aqui entrevistar a cineasta Angelisa Stein, que dirigiu o filme Homens de Barro, e o Fernando Musa, que além de co-diretor, também roteirista, co-produtor. O filme ele acompanha uma história de amor proibida entre dois jovens, que é uma versão moderna de Romeu e Julieta, que vai ser lançado dia 13 de fevereiro de 2025 nos cinemas do Brasil todo, com distribuição da O2 Play. Eu queria começar, talvez, com a pergunta mais importante, que é por que adaptar essa narrativa clássica, shakespeariana, canônica, na literatura, na cultura ocidental, para tratar de um romance LGBT nos dias de hoje? O Homens de Barro, a gente tem dito que ele se inspira, de certa forma, na história de Romeu e Julieta, que é um clássico, em relação ao fato de que os protagonistas se envolvem numa história de amor e que vai acabar em tragédia, Então ele tem esse mote dessa história tão internacionalmente conhecida de Romeu e Julieta, mas ele tem pegadas que vão trazer a sua originalidade dentro dessa inspiração à la Romeu e Julieta. Os protagonistas, que são dois homens, um deles não é gay e acaba se envolvendo, acaba se descobrindo. Eu queria perguntar como que foi o processo de adaptação, dessa narrativa, pensando nas particularidades sociais y culturales de la región. El proyecto fue escrito para filmarse en Argentina. Después se adaptó a la región de Río Grande do Sul, pero básicamente estaba pensado para la Argentina. A gente queria buscar lugar, como eu venho chamando, não lugar atemporal, que poderia passar realmente em qualquer lugar do mundo, Essa história de uma cidade pequena no tempo, onde as cobranças locais, sociais, são muito fortes, e onde a culpa, por você seguir um determinado caminho, seja essa culpa uma grande curiosidade, que depois a gente não sabe se o personagem ou não permanece naquela história de amor. Curiosa, me chamou bastante atenção essa questão do fato do filme se passar nesse espaço meio atemporal, quase como se essa cidade, esse bairro vivesse meio que num outro estrato de tempo, em relação ao tempo que a gente vive, O tempo não passa tão rápido. E eu queria entender, você falou um pouco sobre isso, mas como que foi trabalhar pensando nos aspectos de produção, na equipe, na direção de arte, com essa questão da temporalidade, Como que vocês trouxeram essa ideia de um anacronismo para os aspectos mais práticos de produção do filme? Essa realmente foi uma questão que, em determinados, sobretudo no departamento de arte, que precisa realmente trabalhar com em que tempo a gente está, porque a gente tem que ter um tipo de figurino, um tipo de gola, um tipo de sapato, os móveis, os objetos são de que época, Então, quando a gente procurou as locações e foi encontrando, por exemplo, a casa de Tamai e a casa dos Miranda, que são as duas famílias rivais dentro da nossa história, elas tinham que ser uma do lado da outra. A gente achou, então, uma casa que eu me encantei, que ela remetia entre a década de 60 e 80. Então, tinha uma máquina de costura antiga, mas esse antigo que a gente ainda hoje encontra nos lugares, e, sobretudo, nesses não lugares, onde parece que o tempo ainda... que o tempo passa de forma muito devagar. Ele me fez lembrar vários filmes passados, assim, no Rio Grande do Sul, o filme da minha vida, do Selton Mello. Tem um filme também que chama Os Verdes Anos, não sei se vocês conhecem, o filme dos anos 80. Também um Twin Peaks brasileiro, tem um assassino à solta, assim, numa cidade pequena, durante a ditadura militar, você acompanha um grupo de jovens ali vivendo a vida em meio a toda essa situação. E acho que em todos esses filmes, e no filme de vocês também, tem uma forma interessante de lidar com essa paisagem, Um olhar para essa presença dos espaços, da natureza, dos pampas, que influi ali nas relações. Eu queria entender para vocês, o que é lidar com esse espaço e também como que é ver esse filme hoje, nesse espaço que você falou que
foi, né, devastado pelas tragédias ambientais do ano passado, né? Várias locações nossas ambientadas nessa natureza, né, do lado do lago do Guaíba, que não é um rio, né, é um lago, na verdade, e que depois eu soube, né, que tinha sido devastado. Como eu não fui mais lá, me disseram que vários dos lugares onde a gente filmou realmente está meio que ainda, né, acabado, porque não tem tanto tempo essa tragédia, infelizmente. Como funcionou o processo de codireção de vocês? O Fernando tem uma expertise muito grande em direção, produção também, evidentemente. Já dirigiu vários filmes argentinos que já circularam muito. Então, eu procurei ser sempre muito fiel às ideias que vieram dele, né, do roteiro dele e do Gonzalo Heredia, para que a gente, né, pudesse ambientar o filme e ter a história que a gente sempre imaginou desde lá atrás, quando a gente começou a falar sobre o filme, começou a buscar financiamento. Então, eu tentei sempre ser muito fiel ao Fernando, contando com a generosidade dele e com a confiança que ele me transmitiu durante esse tempo. Uma coisa que eu vejo muito importante nesse processo da direção, que é incrível, maravilhoso, porque a gente tem que fazer essas defesas de cada coisa, é a humildade. Essa humildade de você saber o que você não sabe, né? E poder exatamente aceitar humildemente a contribuição da tua equipe, que para isso ali está, né, a atividade audiovisual, o fazer cinema é uma atividade absolutamente colaborativa, ela é de equipe, né? Aquela quantidade de pessoas que tem quando termina o filme, né, nos créditos finais, é um bolão de gente que está ali ajudando e cada um tem a sua importância dentro do processo. Tem uma frase do Kubrick que eu gosto muito também sobre cinema, que ele diz que fazer um filme é como tentar escrever Guerra e Paz do Tolstói numa montanha-russa. Uau! Uau! Bom, eu queria entender um pouco então sobre essa coprodução Brasil-Argentina, né, que é uma coisa que acho que até assistindo o filme a gente percebe que ele está bem numa região assim que tem personagens que falam, né, espanhol, imigrantes, né, essas duas culturas meio coabitando. Então eu queria entender, né, como que funcionou na prática essa coprodução e também como que é conceber esse filme de dupla cidadania, né, essa coisa que está presente inclusive na narrativa. O Fernando e eu, a gente já tem uma relação de muitos anos, esse não é o nosso primeiro projeto juntos. É sempre desafiador trabalhar uma coprodução, porque você tem aspectos... o levantar financiamento de cada país, isso é necessário em cada coprodução, logicamente. Homens de Barro, sobretudo, foi feliz no sentido de que a gente ter conseguido chegar até aqui, com toda a dificuldade que a gente teve, que foi dificuldade de financiamento, por políticas públicas dos nossos países, que nunca são regulares, efetivas, previsíveis, porque o produtor precisa dessa previsibilidade para poder se planejar nas suas produções. Além do que, a gente teve o desafio de filmar ainda numa das ondas de Covid, e isso trouxe toda uma outra complexidade de produção, porque você tem custos adicionais. Bom, Angelisa, Fernando, queria muito agradecer vocês pela entrevista e também lembrar quem está assistindo que o filme vai ser lançado dia 13 de fevereiro de 2025 nos cinemas do Brasil todo. E é isso, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um excelente dia. Tchau, tchau. Obrigada.